Olá. Oi, minha gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês sabem, oi. Vocês sabem que a Terra de Judá tem realizado uma série de entrevistas, né, pessoal? Trazendo os coordenadores da Terra de Judá, mas também pessoas ligadas a nós, né, afetivamente, enfim. Eu mesmo fiz uma entrevista com a minha filha, né, com a Juliana, que trabalha como contadora de histórias, mas a gente vem fazendo uma série de entrevistas, né? Eu entrevistei o Sérgio me entrevistou, eu entrevistei a Rosa, o Sérgio entrevistou a irmã dele, a minha cunhada, né? E assim a gente está caminhando. E a gente tem trazido essas pessoas, né, para falarem das suas vidas, dos seus conhecimentos, das suas experiências, das suas ideias e dos seus valores. Num momento bem dramático que a gente sabe que estamos passando no Brasil e no mundo, não é só aqui no Brasil não, né? Em que eu acho que a nossa humanidade, o nosso senso do humano, né, com a sua ética, a gente pode falar assim, ética com E maiúsculo, necessitam muito serem fortalecidos, não é? Eu acho que a gente está precisando bastante das caras limpas, né? Assim, tum. E quando alguém de forma despojada vem contar a sua própria história, isso é muito inspirador. São histórias reais, né? E que foram vividas, estão sendo vividas e continuarão sendo vividas. Então, uma coisa cheia de seiva, né? Ali. Para mim, essas entrevistas, né, pessoal, têm sido muito preciosas no nível pessoal mesmo, né? Eu tenho curtido um monte essas conversas assim. E eu acho que é porque nós somos todos seres movidos, inspirados, né, e curados pelas histórias, né? A gente precisa sempre se lembrar que quando a gente começa um processo terapêutico, que a gente vai para uma terapia para nos curarmos das nossas dores e sofrimentos, o primeiro passo, a primeira coisa que acontece num processo psicoterapêutico é a gente contar a nossa própria história mesmo, né? Depois, se a gente parar para observar a paixão que os seres humanos ao longo dos tempos sempre tiveram, sempre tivemos pelas narrativas, é uma coisa muito impressionante. Fora as histórias de tradição, né, que atravessam os séculos, às vezes os milênios, né, os livros, os contos, os romances, as novelas, o cinema que vem narrando uma história. Enfim, e hoje em dia, o sucesso das séries, né, como isso é arrebatador, digamos assim. E isso não é à toa, isso não é só por entretenimento. É bom que a gente tenha essa percepção. Esse fascínio quer dizer que a nossa alma se alimenta, se nutre através das histórias. E é isso que a gente não pode esquecer, não é? Então, as histórias de todos nós precisam ser valorizadas, né? Daí que eu queria conversar com vocês a respeito disso, além daquilo que eu já estou falando, né? O seguinte, eu vou fazer uma sugestão ou um convite para cada um ou cada uma de vocês que estão me ouvindo agora e para o pessoal que pode ouvir depois, para que a gente aproveite esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que a energia de Escorpião está muito forte. Independente dos aspectos astrológicos outros que podem acontecer no céu astrológico ao longo dos dias, aspectos escorpiônicos ou não, mas nós estamos sobre o signo de Escorpião. Esse signo ele possui uma enorme, imensa potência de cura, que está vibrando aí todos os dias no ar. O que a gente precisa é surfar nessa onda energética, né? E a gente faz isso quando a gente tem consciência, né, do que está acontecendo. Então,
Se de um lado o Escorpião tem aspectos muito difíceis e até destrutivos, ele é a grande força no zodíaco da cura, da transformação profunda. Por isso que eu me inspirei assim hoje para vir conversar esse papo, porque o que eu quero sugerir é que cada um de vocês, cada uma de vocês, né, e eu também, que a gente possa contar para a gente mesmo a nossa própria história em algum momento aqui nesse período. A gente poder parar em alguma situação, num lugar gostoso, silencioso, a gente se dá esse presente. A gente, para surfar na onda de Escorpião curadora, a gente contar para nós mesmos a nossa história, desde o que a gente sabe lá do início, se a gente sabe como é que foi a nossa família lá de origem, e vir contando essa história todinha. E depois disso, vá se observando, vá observando seus sonhos, vá observando você mesmo no cotidiano, não sei nem por quanto tempo, mas para ver se você percebe que alguma mudança aconteceu em você, talvez até de uma forma suave, mas que você possa perceber. Mudança é essa que pode acontecer exatamente porque você se contou a sua própria história. Eu não sei se vocês sabem, mas os sufis, que é uma tradição espiritual bem antiga, né, oriental, eles têm várias práticas de cura e se utilizam muito das histórias como elementos curadores. Existe uma história na tradição sufi que eu acho que eu vou até gravar um dia desses aqui para nós, que se chama A História de Muskil Gushá. É uma história comprida, enorme mesmo. Na tradição sufi, toda quinta-feira, as pessoas que seguem o sufismo se reúnem e que se conhecem, né, elas têm isso toda quinta-feira, se reúnem de noite, compram algumas tâmaras, porque isso faz parte da tradição sufi, compartilham essas tâmaras, enquanto uma das pessoas conta a história de Muskil Gushá. É uma história longa, mas é uma história interessante, e o cerne dessa história é exatamente isso que a gente está conversando aqui. É o poder de cura que existe quando a gente conta a nossa própria história para a gente mesmo e para alguém. Então, mas começa a gente contando para esse outro eu que nos habita, né, para que a gente possa ouvir. É a história de Muskil Gushá, sabe? Então, toda quinta-feira, os sufis se reúnem, contam essa história. Por quê? Porque eles têm certeza que ao fazerem esse rito, né, de ouvirem essa história que tem esse significado, as suas dificuldades serão dissipadas. Então, os problemas, as coisas difíceis, as coisas sofridas serão dissipadas por conta de um partilhar de uma história, né? Então, eu vou gravar aqui para a gente ter isso. E aí, sempre que a gente quiser, a gente pode ouvir às quintas-feiras, de preferência, essa história, né? Para seguir a tradição e pegar a egrégora dessa tradição, que ela é muito interessante. Então, pessoal, o que eu quero valorizar muito com vocês nesse nosso papo é uma coisa que, nossa, a gente tem uma coisa que é simples, é real e é barata, que é contar a nossa própria história como um processo de cura, né? E a gente pode se proporcionar isso. Com frequência, a gente não se dá conta, a gente não faz isso porque nem se lembra. E eu falei, gente, eu tenho que fazer esse comentário com o meu pessoal, principalmente nesse momento que as coisas estão tão complexas, né? E a gente está precisando também das coisas mais simples. Mas eu acho que a gente vai vendo também que nessa série de entrevistas, né, da história de cada um, como a história pessoal é instigante, apaixonante, como aquilo nos chama e nos emociona também. Emocionar, a gente se move com aquilo. Mas, pessoal, como eu acho também que o charme da vida é que sempre tem uma dobrinha a mais. Se a gente tiver paciência, quando a gente está vivendo as nossas situações, lidando com qualquer assunto,
a gente conclui a coisa principal, mas se a gente quiser, a gente encontra mais uma dobradura ali, que a gente vê que ali de baixo ainda tem mais uma coisa que a gente pode descobrir, usufruir ou falar, né? E aí, eu também acho que eu queria compartilhar com vocês a respeito dessas entrevistas o seguinte, o quanto elas têm sido uma experiência de juntar de maneira muito luminosa a tecnologia com a intimidade. A tecnologia, essa coisa tão fria, né, com a intimidade, com essa aproximação. Claro que a gente viu isso acontecer na própria pandemia o tempo todo, foi o que possibilitou a gente poder, de alguma forma, lidar com a solidão, né, que foi imposta e que a tecnologia, nesse aspecto, nos salvou. Mas a gente muitas vezes está habituado a pensar e a viver, inclusive essa questão da tecnologia, como algo que nos distancia, de certa forma, né? E, portanto, nos tira da intimidade. E essas entrevistas, eu acho que elas têm trazido para a gente aqui, que tem usufruído, exatamente esse casamento entre tecnologia e intimidade. Vocês sabem que o grupo da Terra de Judá, a gente andou recentemente comemorando, porque dia 12 de outubro foi o nosso aniversário, 14 anos de trabalho juntos. Então, há 14 anos a gente está junto. E o que eu fiquei pensando é que nesses 14 anos a gente fez inúmeros, mas inúmeros trabalhos. Vocês nem imaginam quanta coisa a gente já andou fazendo, né? O que é muito bom, porque a gente tem então um nível de partilha entre nós muito grande também, além de estar partilhando com as outras pessoas. E a gente tem recebido ao longo desses 14 anos tanta coisa e tem crescido a partir desses recebimentos, digamos assim. Mas, na verdade, foi justamente através da tecnologia que a gente foi, vamos dizer assim, tá podendo viver essa intimidade maior com as pessoas. Por quê? Porque nos retiros que a gente fez, né, nos workshops, a gente nunca ia parar para contar a nossa própria história ali. Né? A gente tem assuntos, temas, e a gente sempre trouxe falas e vivências e tudo a respeito dos temas específicos. Então, isso nunca aconteceu, né? Bom, eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque daí a gente tem uma outra dobra a respeito desse assunto, que então, na verdade, em qualquer coisa da vida, não importa muito as situações, o que a gente está vivendo, né? Porque, teoricamente, intimidade e tecnologia não combinam. Mas o que importa é o que a gente faz com aquilo que a gente está vivendo. Essa é a outra dobra, né? Relacionada a essa questão toda das entrevistas e, enfim, desse papinho que a gente está tendo aqui agora, né? Então, o que a gente faz, como é que a gente lida com aquilo que nos acontece, que é a coisa mais importante, e não exatamente aquilo que aconteceu. E aí reforça isso tudo. Por fim, queria dizer para vocês que quinta-feira próxima, então, relembrar, o Sérgio vai estar entrevistando o nosso Mago das Flores, Mário Querido, né, que é uma pessoa incrível e que é mais introvertida. Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente também descobrir mais o Mário e entrar em intimidade com ele. Queria convidar vocês a participarem, vai ser às 21 horas dessa quinta-feira. E, por fim, lembrar, reservem um tempo, se deem esse presente, contem a sua própria história. E isso pode ser repetido várias e várias vezes ao longo da vida, sabe? Contem para vocês mesmos e espalhem isso para outras pessoas também. É como se a gente tivesse que relembrar as coisas mais simples que nos cuidam, para que a gente possa usufruir delas, né? E isso também serve para coisas maiores, né? Então, se a gente também quiser compreender melhor esse Brasil, a gente pode ouvir as histórias do Brasil um pouco para entender, e do mundo também. Então, por isso que na Terra de Judá a gente adora, né? Ouvir, contar e absorver
a história das nossas origens, a história do mundo, a história, assim, de cada um. É isso, pessoal. Obrigado pela essa companhia elegante e luxuosa de vocês. E qualquer momento a gente volta para bater um papo. Lembrem que hoje é dia do eclipse, né? E que pode ser uma energia forte, pode ter lá grandes dificuldades de se lidar com aquilo que emerge a partir desse eclipse, mas é um processo de cura também. E aí, mudanças podem acontecer, mudanças até inesperadas no sentido da cura. Então vamos surfando na nossa onda, tá bom? Beijo, tá? Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Eldá, porque pode ser que tenha gente que ouça isso e não nos conheça ainda, né? Beijo.